Bom, ao contrário de muitos amigos músicos que começaram cedo, a minha história é um pouco inusitada. Eu, com 20 anos, estava meio perdido, assim, em termos de profissão. eh, Fazia jornalismo na PUC, o cabelão até aqui e tal. Tinha acabado de voltar de Paris, atrás de uma namorada que não deu certo, estava com a cabeça meio rodando. E meu gênero de música era, como naquela maioria dos jovens naquela época, né? Led Zeppelin, Jimi Hendrix, The Who, aquele filme Easy Ride, aquela coisa toda. É um comportamento jovem, que é digno disso, né? E, então eu tinha um pessoal que tocava um jazz ali no quinto andar do meu prédio, aqui em Laranjeiras, onde eu morava, mas eu não entendia nada, eu queria letra, eu precisava da letra, aquela coisa do rock, etc e tal. E eu fui estudar assim, meio na brincadeira, peguei uma gaita, mas gaita também não estava levando a sério, e peguei uma flauta emprestada de um amigo meu e fui estudar na ProArte, me indicaram a Odete Ernest Dias, que foi minha salvação para a minha vida. Então eu cheguei lá, não sabia nem para que lado ficava a flauta e tal, ela teve a maior paciência comigo. Isso foi em dezembro de 1970, eu nasci em maio de 50, então eu já tinha mais do que 20 anos. 20 anos e 6 meses. Eu lembro porque o primeiro livro que eu comprei, o método Tafanel e Gobert, método de flauta tradicional e tal, a Odete marcou lá a primeira aula, 20 de dezembro de 1970. As escalas, o som filé, aquela nota longa e tal. Bom, para resumir a história, eu me encantei pela Odete, comecei a me interessar por música, Bach, Mozart, Debussy, Pixinguinha, Tom Jobim, Bossa Nova, etc. Tal. Um ano depois, eu fui estudar saxofone, já comecei a gostar um pouco de jazz e blues, não sei o quê, e me indicaram Paulo Moura, e eu fui ter aula com ele lá no MIS, Museu de Imagem do Som, lá na cidade. Ele dava aula para uns 5, 6 pessoas ao mesmo tempo, né? Quer dizer, cada um 15 minutos e tal, era uma aula meio apressada, mas ele gostou de mim, e eu tive 6 anos de aula particular com o Paulo na casa dele, na Belfort Roxo, Copacabana, então foi assim uma escola danada. A Odete, um pouco mais na escola do clássico, vamos chamar assim, apesar dela ter a cabeça super aberta. E o Paulo Moura já me turmando nas gravações, já me apresentou o Wagner Tiso, etc. E tal. E aí fui embora. Peguei Wagner, Meta, Egberto. Aí depois de um ano e meio eu já estava completamente resolvido que eu queria ser músico, né? Então foi assim a minha história muito louca. Eu comprei de um amigo meu, Zé Melo, já tocava um pouco assim de brincadeira, não era profissional, e comprei um sax assim, não me lembro qual era a marca, mas esse sax que eu tenho até hoje, assim como o sax alto e o soprano, eu tenho até hoje, eu comprei com o Paulo Moura num músico do Emílio, que era um saxofonista lá na TV, extinta TV Tupi. Vê como é que eu sou antigo, eu sou da época da TV Tupi, ali na Urca. Então ele foi lá, eu me lembro que o cara abriu a mala, assim, uma mala vermelha. Aí quando ele abriu o saxofone, estava todo descascado, assim, né? E você, lógico, quer comprar uma coisa brilhando, tudo. Não. Só que esse sax é um Selmer, que é o BMW, é a Mercedes dos instrumentos Selmer. E é o Mark VI, que é um instrumento antigo, hoje em dia vale 15 mil dólares, sei lá o quê. E na época não foi muito caro, 2 mil cruzeiros, não me lembro exatamente. Mas enfim, não foi, estava num preço bom. Só que eu me lembro quando eu olhei assim, fiquei, poxa, Paulo, ele me cutucou, compra que está num preço bom, esse instrumento é ótimo e tal. E eu tenho até hoje, é o instrumento que eu uso, um Selmer. E o meu soprano eu comprei, como eu já contei, eu comprei do próprio Paulo, trocamos, né? Eu comprei um Selmer novinho, mas eu gostava do som do Paulo. Lógico que era o som dele, não era do instrumento. Mas, apesar disso, o instrumento é muito bom. E a gente trocou numa aula. Eu cheguei lá com o meu sax 0 quilômetro. Ele, poxa, bonito o instrumento, aquele jeito do Paulo. E eu falei, bonito é o seu. Ele falou, quer trocar? Meio brincando. Eu falei, quero. E toma lá da cá, assim, no meio da aula, eu nem soprei no meu instrumento novo. E estou com o sax soprano dele até hoje, que também é um Mark VI da antiga, também é disputado a tapas lá em Nova York e tal. Então, é uma história muito louca. Eu tenho muita admiração por pessoas assim que são espontâneas, né? Hermeto nem se fala que já é um caso à parte, mas que saem tocando, assim, não tem dificuldade, não franze aqui, que nem eu tenho essa marca aqui de tanta tensão assim de tocar. Então eu tenho que, como eu comecei tarde também, eu realmente estudo bastante, sempre estudei, até hoje eu procuro manter no mínimo, sei lá, 2, 3 horas por dia, que tem dia que eu estudo mais, tem dia que não dá, que está viajando, está no hotel, né, não sei o quê.
mas dá uma média de umas 2, 3 horas por dia, mas aí é que tá, às vezes você estuda 15 minutos bem estudado, vale mais do que 5 horas ficar repetindo uma coisa, sem o menor interesse, pensando em outra e tá tocando, só mexendo o dedo. Aí o instrumento também, esse carinho, o instrumento não quer, igual a namorada, tem que saber fazer o carinho certo para poder colher uns beijinhos depois. Não, desisti não. Como eu falei, eu fiquei tão assim envolvido porque eu sempre fui meio gauche assim na vida, né? Eu sempre, né, esse mundo, cada um tem a sua concepção, mas a minha hoje em dia está pior ainda, né? Tem um horror política, essa coisa toda, os valores. E até que naquela época a música era bem melhor do que hoje em dia e tal. Então eu encontrei um caminho ali na música, uma coisa abstrata, né? Eu posso chorar por causa de um acorde. Conheci pessoas geniais, né? Que são simples, né? Um Hermeto, um Egberto, um Luiz Essa, que já se foi, um Peranzeta, Cristóvão, Jotinha, enfim. Convivi com músicos tão bacanas, fiz solos e participei de shows e turnês e gravações tão importantes e eu não tinha a menor noção o que era esse tipo de música que eu gosto hoje em dia. Então, hoje em dia eu tenho prazer em ouvir uma orquestra chorar um acorde de Debussy, Miles Davis dá uma nota, eu desabo. Então eu nunca pensei em desistir, mas, como eu falei, é uma solidão danada. Tem dia que eu estou tocando em casa e nossa senhora, que som horroroso, para com isso aí, tem que parar e tomar um café porque tem um cara ali dentro que está sempre me cobrando. Ao mesmo tempo é bom, sem ficar neurótico, ter uma cobrança para você não achar que já é o bambambam, porque isso aí acabou com o músico, com o artista, né? Seja lá qual for a profissão. Você tem que estar sempre, né? O Odete até hoje, Paulo Moura já subiu também, está lá olhando, me orientando lá de cima, mas a Odete está lá até hoje, me liga, Mauro, estou estudando aqui uma nova descobrir é genial. Só essa frase, descobrir com 80 e tantos anos, é a coisa mais linda que tem, um exemplo para ser seguido, né? Olha, eu realmente batalhei bastante, né? Não sei se mais ou menos do que outros músicos, mas sempre foquei, desde o início, como eu falei, eu estudei com a Odete e Paulo Moura, que são instrumentistas, né? Então o Paulo me levava, no caso nas gafieiras, nas gravações, participei muito de gravação, e comecei tocando com Wagner Tiso, que é um grande instrumentista, depois com Hermeto, com Egberto e tudo. Então eu falei, nossa, mas essa música aqui é muito rica. E ao mesmo tempo eu ficava vendo os cantores, que eu não tenho nada contra, mas 99% são muito estrelas demais para o meu gosto e pouco musicais, né? Os bons músicos, como Edu Lobo, né, João Bosco, Ivan Lins, enfim, uma série deles são músicos relax. Então, eu sempre trilhei, foquei essa linha do instrumentista, de ser um solista, já que eu não sou compositor, eu me considero um intérprete. Então, como eu falei, eu gosto de interpretar, pegar uma melodia lendo de primeira e já, se eu tiver liberdade, naturalmente, para fazer. Às vezes não dá, porque você está no naipe, está na orquestra, sei lá. Então, você tem que ler o que está escrito, você interpreta, mas não tem tanta liberdade. Mas eu podendo, eu gosto de dar a minha pincelada ali. Em geral, os músicos que eu já ganhei música do Peranzeta, do Cristóvão, da Sueli Costa, do Lobo e tal. Então, todo mundo gosta muito do jeito que eu interpreto. Eu aprendi isso principalmente com Paulo Moura, né? Era o rei dessa malandragem e tal. E acho que acabou vindo naturalmente. Eu sou muito focado, eu estou ligado no palco, sou profissional, chego na hora, me visto legal para tocar. Então acho que também eu tenho credibilidade com o público, toco com o coração, não sou melhor do que ninguém, não tenho nada de técnica maravilhosa, mas estudo para poder me expressar e passar o que eu sinto no coração, porque já que a música ocupa 90% da minha vida aqui afetiva, né? Lógico que minha mulher também, meu filho, mas música é fundamental. Então eu tenho cada nota para mim eu tenho sentido. Se eu toco mal, não adianta ver depois do show a pessoa vem, você está cada vez melhor, genial. E eu tô, não, nossa, eu toquei mal hoje, não sei o quê. Quer dizer, sem ficar neurótico, mas eu tenho uma cobrança que eu sei o que é tocar bem, né? Os grandes músicos, meus ídolos e tal. Então eu procuro passar isso com o coração e acho que eu estou indo bem porque eu sigo a carreira com dignidade. Acho que a música tem que ter dignidade. Ah, eu acho
maravilhoso, é uma iniciativa muito válida, porque todo mundo tem que ter direito, né? Tem que ter acesso à informação, né? Ao divertimento, ao lazer e tal. E música, como, né? Você pelo menos não precisa... você pode, né? Infelizmente, quem não está podendo enxergar, mas a pessoa está ali, tem o seu mundo interior muito rico, vai ouvir até muito melhor do que a gente e vai poder participar, se sentir um pouquinho menos excluído da sociedade. Então, acho que é uma iniciativa nota 1000. Parabéns. Qualquer profissão é difícil, né? O mundo tem muita gente, então qualquer profissão é uma briga danada, é uma competição. Você tem que estudar, tem que ter um bom professor, depende da área que você for, se for para orquestra, né? Lógico, um professor é fundamental em qualquer concepção de música que você for, mas música popular, essa besteira de separar, mas enfim, você, se quiser improvisar também, tem que saber harmonia, tem que pegar um professor de piano, também, mesmo que você toque um instrumento de sopro, seja trompete, saxofone, mas enfim, quanto mais rico musicalmente o seu interior, né, ouvir muita coisa, ouvir Bach, ouvir Debussy, ouvir orquestras inteiras, né, ouvir Pixinguinha, ouvir Choro, Jacó, né, os instrumentistas, se você for um instrumentista naturalmente, e dependendo da área que você gostar, se você gosta de improvisar, de curtir, bacana, mas se interessa pelo seu instrumento, fique perto dele, porque isso é amor mesmo. É como eu falei, é que nem uma namorada, tem que ter ligação, não adianta pegar o instrumento e só mexer o dedo, não. Tem que ter, cada sopro ali, uma lágrima, você tem que soprar e sentir que está vindo, aquilo que você fala é verdade, mesmo que o nego não está nem aí, está conversando, mas você tem que ter dignidade com o seu instrumento. É uma profissão difícil, lógico, pouco reconhecida, né? Acho que talvez agora, como eu falei, pior do que há 30 anos atrás e tal, né? Uma música séria, bacana, hoje em dia é só folclore, dança e não sei o que lá e tal. Mas se você sentir que foi fisgado por ela, que nem eu fui, vai fundo, porque a vida é uma só. Tem que aproveitar e fazer o que o seu coração mandar. Vai nessa aí.